Meu amigo, confesso para você, por essa notícia aqui, eu não esperava. Javier Milei fez um apelo, fez um convite ao povo do seu país. Qual convite? Para que os argentinos tirem os dólares de debaixo do colchão. Sim, a Argentina tem uma grande cultura de acúmulo de dólares, de preservação do patrimônio em dólares. E isso vem de mais de 40 anos, lá da década de 1980, quando a Argentina passou a ter seguidas questões hiperinflacionárias que destruíram o poder aquisitivo da sua moeda. Então, Javier Milei fez esse apelo para que os dólares voltassem a circular na economia da Argentina, obviamente, mais uma tentativa, mais um passo na direção da tão sonhada dolarização da economia argentina. E de quantos dólares nós estamos falando embaixo do colchão, embaixo do travesseiro, enterrado em algum lugar nas casas dos argentinos? Qual seria esse montante? Meu amigo, 214 bilhões de dólares. Só isso. Apenas isso. Acredite ou não, parece piada, mas é verdade. Até mesmo o pessoal lá do FMI ficou bolado quando descobriu esse número. Vamos conversar sobre essa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar com este meu trabalho financeiramente, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, veja só. Javier Milei suspendeu o cepo cambial, que estava vigente com interrupções desde 2011, era uma realidade a qual os argentinos já tinham se acostumado. Portanto, e bem, o peso argentino se normalizou em relação ao dólar quando isso aconteceu. Na verdade, não houve disparada, não houve corrida para se desfazer de pesos, nem nada nesse sentido. Então, na verdade, inclusive, o dólar blue, o dólar paralelo, que é o negociado no mercado, se aproximou muito da cotação oficial. Em pouco tempo não haverá nenhuma cotação paralela, vai ser uma coisa só vigorando no país, sem sombra de dúvidas. E a partir disso, então, com a confiança de que a situação monetária está bem estabilizada para os padrões argentinos, não vamos assim falar que está a oitava maravilha econômica, não está, mas para os padrões da Argentina dos últimos anos está muito bom, sim. Diante desse cenário, então, o governo da Argentina agora tem um segundo objetivo, que é fazer circular na economia esses 214 bilhões de dólares, que são guardados pelos argentinos, sim, em muitos casos, debaixo do colchão. Pois é, e a verdade é a seguinte, que tipicamente guardar dinheiro dessa forma não é uma boa ideia, porque você acaba perdendo valor com a inflação, é melhor você aplicar e investir isso aí. Só que os argentinos aprenderam muito cedo que não dá para deixar dinheiro guardado em banco, principalmente moeda forte, porque o governo vai lá e confisca isso, proíbe a venda, proíbe o saque, enfim, o negócio é complicado. Então, o risco envolvido justifica bastante guardar esse dinheiro embaixo do colchão. Ah, vai perder com a inflação, mas a inflação do dólar não é nada comparada com a inflação do peso. Essa é a verdade. Então, é muito mais vantajoso ter a sua reserva de dólares escondida debaixo do colchão, onde a Cristina Kirchner não vai poder pegar, onde o Alberto Fernandes não vai poder pegar, do que você colocar isso num banco e aí ser confiscado com tranquilidade pelo governo. Então, esse negócio aqui né, é até cultural na Argentina, conforme eu falei. O argentino já sabe guardar dólar, fazer contas em dólares, pagar e receber em dólares no dia a dia desde os anos 80. O brasileiro não sabe fazer isso. A gente passou por um período de hiperinflação nos anos 80, começo dos anos 90, mas o brasileiro não criou essa cultura de ter dólares, de negociar em dólares. O argentino, sim. E tem mesmo essa cultura aqui de guardar dinheiro no colchão, no armário, enterrar também. Inclusive, aliás, a própria Cristalina Georgieva, que é a diretora-gerente do FMI, comentou esse ponto aí, né? Ela falou, foi-me dito, né? Não sei se é verdade, que mais de 200 bilhões de dólares estão guardados debaixo dos colchões dos argentinos, ou sabe lá Deus onde. Se esse dinheiro for investido na Argentina, imaginem o que seria esse país. E bem, meu amigo, é exatamente isso que o Javier Milei quer fazer.
Então, é claro que o governo tem que dar algum incentivo para o pessoal tirar esse dinheiro de sua reserva para circular na economia. Então, o governo vai fazer aí algum tipo de medida, provavelmente nas próximas semanas, para quebrar um pouco o gelo, tirar o medo da população de gastar esse dinheiro ou de perder essa reserva, porque a falta de confiança realmente foi o que motivou essa brutal reserva em dólares que os argentinos possuem. Então, olha só, o Milei já está falando disso claramente e está mandando a real nesse sentido. Olha o que ele falou semana passada a esse respeito, já está tratando desse tema aqui. Inclusive, das alternativas aqui, um dos incentivos, melhor dizendo, que o governo vai dar para os argentinos é o seguinte: você pode entrar com esse dinheiro na sua conta, gastar como você quiser, você não vai precisar explicar a origem disso. Você tem, beleza, é seu, ninguém vai te cobrar a esse respeito, ninguém vai cobrar impostos em cima disso aí, falar que é uma coisa lá de trás que você não pagou e etc, né? Então, esse aqui é um dos pilares, talvez o pilar mais forte nesse sentido. E aí o Javier Milei falou o seguinte: vocês, o povo argentino, vocês não colocaram os dólares debaixo do colchão porque odeiam o país. Vocês colocaram os dólares debaixo do colchão porque do outro lado havia um conjunto de filhos da P delinquentes que roubaram com imposto inflacionário. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Por que o argentino escondeu o dinheiro? Para salvar o seu patrimônio do governo. O governo estava dilapidando a riqueza do povo, alguma coisa tinha que ser feita. Aliás, a situação da Argentina estaria muito pior se não fossem esses 200 bilhões de dólares informalmente mantidos na casa dos argentinos, dinheiro físico de fato, né? Enfim, provavelmente o que acontece? Com a chegada desses dólares na economia, com a remonetização, conforme ele diz aqui, o peso vai continuar se valorizando e vai ficar aqui tão pequeno, né, em relação à quantidade de dólares. Aqui que ele está falando, o peso vai se valorizar por quê? Porque a oferta da moeda americana vai crescer em relação à oferta da moeda argentina. Hoje não há inflação real na Argentina, ou seja, expansão da base monetária. Não há aumento da circulação de moeda. Então, a base monetária argentina se estabilizou. Agora imagine que entrem aí 200 bilhões de dólares em circulação na economia nesse melhor cenário. O que vai acontecer? A quantidade de dólares em relação à quantidade de pesos vai aumentar. Então, isso vai puxar a cotação para baixo, de maneira que o Javier Milei prevê isso aqui, o sistema vai se dolarizar automaticamente. E aí, meu amigo, e aí? Se o sistema se dolarizar de forma endógena, como ele coloca, o governo vai poder fechar o Banco Central, algo que uma instituição que o Javier Milei diz que é uma instituição que causou muitos danos aos argentinos nos últimos tempos, o que é uma baita de uma verdade, por sinal. Então, aqui é uma questão, é claro, de confiança de fato. O argentino vai usar esses dólares para algo importante, por exemplo, aqui, comprar um carro, né? Comprar um imóvel, investir em alguma empresa. E quando você tem uma economia estabilizada, você consegue passar essa confiança para o povo. Pode ter certeza, tem muita gente que tem condições de comprar itens aí melhores, uma casa, trocar de casa, ou reformar a casa, comprar um carro, abrir uma empresa. Mas essas pessoas têm medo de fazer isso na Argentina. Assim como acontece no Brasil, tem muita gente que tem medo de gastar dinheiro aqui. Porque não se sabe o dia de amanhã o que vai acontecer com a nossa economia. Então, basicamente aqui, o que o Javier Milei está fazendo é, de fato, incentivar para que a coisa comece a fluir de fato nesse sentido e esses bilhões de dólares informais adentrem na economia. Se isso acontecer, meu amigo, pode ter certeza, a Argentina, que já está voando, vai decolar ainda mais. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.